Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje a gente vai discutir um tema bastante interessante sobre a educação, sobre a formação humana. Nós vamos falar sobre o papel do educador, do professor e a sua formação. E como entrevistada do programa de hoje, eu converso com a professora Andresa Tavares. Ela é professora dos cursos de licenciatura do Instituto e também dos cursos de pós-graduação. Olá, professora Andresa, seja bem-vinda ao nosso programa, ao estúdio do Campus de Educação à Distância e do IFRN. Olá, Bruno Gomes. Olá, telespectador. Nós é quem agradecemos a oportunidade, de podermos estar aqui conversando, dialogando com esse objeto tão fantástico que é a educação, que é a formação do professor, que só faz bem socializar para a sociedade o que nós estudamos e aprendemos sobre esses objetos. E que bom que esse programa é um espaço que permite esse diálogo. Fala sobre a formação do educador, dessa pessoa que tem o papel de informar, de formar também alunos, outros professores e a própria sociedade em geral. A primeira pergunta, e essa vai um pouco para ajudar o telespectador a entender esse tema. Quando a gente fala de formação de professor, talvez pode passar despercebido, o professor já está formado para poder continuar dando aula, ministrar um conteúdo técnico, de licenciatura, qualquer que seja a sua formação. Mas quando a gente fala de formação de professor, o que significa essa expressão? Muito bem, uma excelente pergunta. Então, formação de professor é uma expressão que conceitualmente pode significar dimensões diferentes de compreensão. Existe a formação de professores inicial, que é a formação em nível das licenciaturas, ou seja, o estudante ingressa no curso superior e aí ele vai escolher uma daquelas grandes áreas, matemática, língua portuguesa, inglês, pedagogia, física, química, entre essas outras áreas, que compreende a docência, que compreende os cursos de licenciatura, mas também existe o tipo da formação de professores continuada, que é essa formação que acontece nos próprios espaços de trabalho da profissão docente, portanto as escolas, como também os institutos federais e nas próprias universidades, onde existe a necessidade de ampliar, de complementar, de oxigenar as ideias desses professores que já estão formados, mas que precisam, por meio de trabalho de novas leituras, de contato com pesquisadores que se mantêm ali atualizados com os objetos mais contextuais, mais, digamos assim, mais próximos do último diálogo, da produção do conhecimento, e que fazem essa socialização nesses espaços de formação continuada. Entendi, professora. E quando a gente vai falar, você também leciona nos cursos de pós-graduação, no IFRN, essa formação da pós-graduação, ela está inserida em qual desses dois âmbitos? Certo. A formação em nível de pós-graduação, ela é uma formação também inicial. A gente tende a achar que é uma formação continuada, porque esse estudante deu continuidade ao passo da formação inicial, mas não é bem assim. Uma vez que os desafios cognitivos que o estudante de pós-graduação, em nível lato sensu ou stricto sensu, que compreende um mestrado, um curso de mestrado, um curso de doutoramento ou de pós-doutoramento, desde que seja o primeiro contato com essa oferta, é também uma formação inicial, porque é o primeiro momento, de inserção desse sujeito nesse desafio de ensino e aprendizagem. A formação continuada, esse termo técnico, esse conceito, a gente aplica muito mais no campo da educação, aqueles espaços de cursos, minicursos, de oficinas, muitas vezes de eventos, de palestras que são desenvolvidos. Pesquisas também, os estudos que são realizados dentro das bases de pesquisas, publicação de livros também? Sim, esses saberes que acontecem aí nesses espaços, eles são bem-vindos para atualizar a discussão, tanto da formação inicial, como da formação continuada. Mas o que eu quero dizer é que a formação continuada, essa concepção ela é muito mais sabiamente, deve ser mais sabiamente aplicada para se designar aquele professor que está estudando no espaço de trabalho, que está participando de momentos de atualização pedagógica, de estudo em grupo com a sua equipe, com a sua direção e coordenação pedagógica. Então, tem esse sentido de praxis, ou seja, de estudar aqui na escola a partir das demandas que esse campo me fala, que eu preciso saber mais para resolver esses desafios que se colocam no meu cotidiano profissional. Diferentemente da formação inicial, que, claro, também precisa dialogar com esses espaços de educação básica, com as escolas, e aí eu acredito que mais na frente a gente vai poder dizer como é que nós aqui no Instituto Federal temos feito isso,
mas que o grande desafio é apresentar os conceitos, apresentar os arranjos cognitivos de como esse status quo profissional, que é a docência, deve se fazer para inserir um professor em um coletivo científico, que é a formação desse profissional. Ok. Professora, há alguns anos atrás, né, a gente tinha professores, e até hoje em algumas instituições ou cargos, que atuam com a docência, né, apenas com a formação de uma licenciatura ou graduação. E com o tempo agora, cada vez mais, os professores eles estão se necessitando ter essa formação em pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, PhD, pós-doutorado. Essa distinção entre o inicial e o continuado, ela existiu desde sempre ou desde o momento em que se descobriu, não, obrigatoriamente para exercer um cargo eu preciso me encaixar com essa determinada formação? Certo. É bem verdade que, veja bem, a realidade da educação superior, né? Na educação superior hoje no Brasil, no cenário brasileiro, só conseguem se inserir para a docência pessoas que, além de uma graduação no campo da licenciatura ou de um bacharelado, possua também um título de pós-graduação, né? Então, veja que as exigências do mundo do trabalho caminharam para essa realidade, para essa conjectura. Ou seja, as pessoas, para lidarem com os desafios da educação superior, precisam de um canudo que sinalize uma formação profissional em nível de graduação, mais um forte complemento ancorado na produção do conhecimento, porque é isso que caracteriza a pós-graduação. Fazer com que os sujeitos que saíram da graduação sejam produtores, sujeitos autorais de conhecimento, né? E aí, quando você me pergunta, professora, isso sempre foi assim? Não, não sempre foi assim, porque quando a escola se institui... Mas essa ideia de inicial e continuada foi uma ideia que foi elaborada com o tempo, desde o momento em que se disse, não, agora a gente tem uma formação diferente. Isso, é produto do tempo, né? Então, e também da influência do modo de produção operante, né? A gente nunca pode deixar de pensar nessa questão da história da escola, da história da educação, da filosofia da educação, desvinculado da dimensão econômica, né? Dos condicionamentos econômicos que a sociedade enfrenta. Então, nós vivemos hoje um cenário capitalista, não é, de capitalismo selvagem, em que a gente percebe que a corrida pela qualificação é um elemento que se vende ancorado na própria questão da teoria do capital humano, e a gente percebe que existe uma influência muito forte para que as pessoas cada vez estudem mais, não é? Agora, no campo específico da formação do professor e da docência da educação superior, a gente, para além dessa compreensão, né, desse condicionante capitalista, é também importante que a gente comece a pensar nesse outro par dialético que também condiciona essa necessidade formativa, que é essa dimensão da autoria e da produção do conhecimento, para que esses espaços sejam verdadeiramente produtores de conhecimento e permitam que as universidades, por meio de seus centros de investigação, possam trazer novidades, trazer contribuições sociais para avançar no desenvolvimento humano, né? Ok. Professora, entrando um pouco sobre a sua atuação na educação profissional aqui no IFRN, como é que acontece essa formação aqui dentro? Muito bem. Então, eu estou aqui na casa, né, no Instituto Federal desde 2009. Antes de pertencer ao IF, eu era professora da Universidade do Estado. Então, e também fui professora do município de Natal. Então, assim, eu já transitei bem na educação básica e também na educação superior. E eu sou professora por opção, porque eu amo esse status quo profissional. E eu me sinto muito realizada por ter tateado experimentalmente essas diferentes experiências docentes, né? Desde a alfabetização com crianças até esse novo cenário que nós encontramos aqui no Instituto Federal de oferta em nível de mestrado, em que eu também atuo como professora, como orientadora. Então, aqui no Instituto eu entrei com a responsabilidade de ser professora das licenciaturas e desenvolvo essa função até hoje. E com o tempo o Instituto foi se aperfeiçoando. É importante deixar claro que a oferta de licenciatura aqui na nossa instituição é uma oferta nova. Ela surge a partir do ano de 2008, com a criação dos institutos federais, embora a oferta em nível de educação profissional, cursos técnicos, subsequentes, cursos de ensino médio integrado e cursos de graduação tecnológica, eles sejam mais anteriores, né? Eles são mais tradicionais da instituição do que as licenciaturas. E aí, quando a gente chega no ano de 2009, para fortalecer esse corpo docente, né, encontrar esse outro corpo docente que já habitava a instituição,
que era esse corpo docente comprometido com a educação profissional. Mais decisivamente no campo do ensino médio. E a gente chama também esse coletivo profissional para dialogar em nível de educação superior, por meio das licenciaturas, e agora, mais recentemente, do ano passado para cá, em nível de pós-graduação, e aí a gente vai devagarzinho conquistando territórios, né? O primeiro deles foi um programa Lato Sensu, que vem se materializando fortemente, tanto em nível presencial, quanto em nível de educação à distância. Por sinal, é importante dizer que hoje nós somos a única instituição do estado do Rio Grande do Norte. O Instituto Federal, vou repetir, é a única instituição do estado do Rio Grande do Norte hoje que oferta pós-graduação Lato Sensu gratuitamente. Então, aquele preceito filosófico que está posto lá no nosso projeto político-pedagógico, gratuidade... Nem as outras universidades públicas? Não. Inclusive nas universidades federais, se você bater o olho lá, nos sites dessas instituições, onde tem a divulgação desses cursos, você vai ver que são cursos que se cobram, que se paga alguma taxa. E nós aqui fazemos pós-graduação, Lato Sensu, estricto sensu, gratuitamente e de uma forma assim, muito bem feita também em nível, na modalidade de educação à distância, não é? Que muitas vezes é uma modalidade que se desconfia um pouco, mas que a nossa instituição está sabendo de uma forma muito sadia transitar por esse território pedagógico também. Como é essa formação, então? Você citou, talvez até para o público se torne mais fácil, mais claro, falar em educação, aquela educação cartesiana, que a gente entra na sala de aula, tem aquelas cadeiras, o professor fica ali na frente, passa a prova, o calendário acadêmico. Quando a gente fala em educação à distância, tem o computador, né? Tem talvez alguns poucos encontros presenciais, mas a maioria do ensino é, como eu já falei, à distância, não presencial. Como é a formação desse profissional, desse professor? Certo. Então, como é que nós temos trabalhado em nível de IF, né, com os nossos estudantes que vêm para as licenciaturas no regime presencial e também com esses professores que chegam para nós por meio do programa de pós-graduação, Lato Sensu, seja ele presencial ou via EAD. A gente sempre tem assumido esse compromisso de dialogar para a formação desse profissional na perspectiva emancipadora, numa perspectiva de uma linha progressista pedagógica que caminhe no contraponto disso aí que você realçou, que a gente sabe que é a postura do professor tradicional, que por muitas vezes se faz presente até hoje ainda no chão das escolas e que pode ser muito danoso, não é, para a formação, para o desenvolvimento humano dos estudantes, porque ele é opressor, né, como diria Paulo Freire. Ele não permite que a autonomia, não é, que a postura política desse aprendente, e isso é tão importante para a gente aqui no Instituto Federal, não é, que somos uma instituição que se assume de gestão democrática, que se assume como formadora do estudante para grupos de militância, para grupos de formação política. Eu acho que hoje, além dos múltiplos conselhos que acontecem aqui na nossa instituição, a gente tem um movimento estudantil extremamente organizado. Tudo isso são indicadores do quanto que nessa instituição as preocupações com um pensamento docente, com praxis docentes que caminhem para a emancipação, para a libertação, eles chegam perto de acontecer, né, o cuidado com a formação cidadã do aluno. Esse é um assunto muito importante, né? Tem um educador bastante, que eu gosto de fazer algumas leituras dele, que é o Daniel Munduruku, né? Que ele vai falar que existe essa diferença entre o professor e o educador. É basicamente isso mesmo? Existe, sim, sim. Até antes, né, da década de 90, o que nós percebíamos aqui no país, no Brasil, era uma escola extremamente elitista, não é, que ela estava pronta para receber aquele aluno já incluído socialmente, que vinha de uma realidade familiar de inclusão, que chegava na escola com valores, né, e que gerava aquela falsa sensação de que, de repente, aquele estudante que estudou lá naquela época da ditadura militar, lá naquela época, né, dos anos 30 até os anos 70, era um aluno que estudava em uma escola melhor, né? E aí hoje... Era o papel da escola. Da escola. Ela é que ditava. Na verdade, não era a escola, era a sociedade que se organizava assim, em um outro manto, né? Onde a autoridade dos pais, a própria condição do Estado, a própria incidência de instituições sociais, formando de uma forma mais presente esses sujeitos já incluídos socialmente, surtia esse efeito, dessa impressão de que se chegava na escola com pessoas mais, digamos assim, mais dóceis, mais sociabilizadas. O que a gente percebe hoje é que os professores precisam assumir o desafio de ir além e de se constituírem educadores. Por quê? Porque a partir dos anos 90, destacadamente com a Constituição,
lá de 88, mas mais notadamente com a LDB 96, lá do ano de 1996, a educação pública brasileira passou a incluir todos os sujeitos, da educação infantil à educação superior. E isso se tornou mais forte ainda quando esses últimos governos, né, que vêm se desenvolvendo, vem ampliando por meio de inúmeras propostas de inclusão desses sujeitos que fazem parte lá das minorias dentro desses espaços de formação. E aí, por sua vez, quando esses sujeitos chegam, eles chegam também com aquilo que foi condicionante da vida deles, com todas essas precariedades, com todas essas distâncias formativas, seja elas cognitivas, seja elas éticas ou morais. E se esse professor estudou apenas para ser professor, ou seja, ser dominador de conceitos científicos, ele com certeza não vai conseguir dar conta dos desafios que a escola de hoje requer, que é, acima de tudo, um professor comprometido também com valores morais, éticos, formativos para o desenvolvimento humano, não é? Porque essa escola hoje é essa escola que recebe todos, os incluídos socialmente e também os excluídos socialmente. Esse assunto é bastante significativo no sentido de fazer o professor perceber que existe um conhecimento também no aluno, não é, professora? A pergunta que eu faço, como é que esse desafio ele tem sido apresentado para os alunos do IFRN que cursam os cursos de licenciatura, né, que fazem os cursos de licenciatura, como é que isso está sendo apresentado? O professor que vai para a sala de aula, mas que vai encontrar um aluno que às vezes está com tablet, com celular, que faz uma pergunta da própria aula depois de ter acessado o Google na hora exata que o professor está dando essa aula, e às vezes esse professor se programou só vou dar aula sobre esse assunto. Sobre esses outros assuntos eu não me preparei, né? Como é que esse professor está sendo formado desta forma? Certo, boa pergunta. Nós, no curso de licenciatura, nós do Instituto Federal, nós temos uma vasta carga horária para as disciplinas pedagógicas, né? Isso é um ponto positivo, muito positivo do nosso currículo. Nós temos as disciplinas de fundamentos da educação e temos também as disciplinas didático-pedagógicas e também práticas, né? Lá, já a partir do quinto período, os estudantes começam a viver a experiência dos estágios, 1, 2, 3, 4. Temos ainda um momento riquíssimo que permite o pensar do nosso estudante de licenciatura sobre esse problema contextual que você traz aí, que acontece mesmo no chão da escola, não é? Que é essa incidência do conhecimento do estudante, desafiando muitas vezes até mesmo o professor. E aí a gente procura dialogar com o nosso estudante nesses diferentes momentos curriculares, desde o início do curso, sobre vários desafios, sobre modo de produção e sobre essa influência que muitas vezes o discente exerce sobre o docente. Então isso já né? está na grade curricular deles, né? Já é pensado, sim, e eu quero lhe dizer que um professor que permite o diálogo com o estudante, ele deixa muito claro que esse comportamento do estudante de desafiar o professor, muitas vezes usando inclusive os aparelhos das novas tecnologias para isso, pode ser extremamente salutar, né? Desde que esse professor tenha humildade para reconhecer que a partir das provocações estudantis, ele pode estar repensando o seu plano de aula, a sua abordagem, o seu argumento formativo, promovendo novos desequilíbrios cognitivos e a partir daquelas curiosidades que emanam e que afloram da sala de aula, tornando aquele espaço, aquele momento pedagógico muito mais encantador, muito mais sedutor. Tenho certeza... Um aprendizado em conjunto, não é? Em conjunto. E tenho certeza que o professor que permite que essa curiosidade do estudante aflore e ele acolhe essa curiosidade, insiste nela para provocar novas aprendizagens, é um professor que ele precisa ser criativo. Né? Que ele precisa ter essa habilidade de transitar daquele conceito que ele aprendeu no manto tradicional para o conceito que ele aprendeu por meio de outras formas de dialogar, de apresentar esse conceito para o estudante. Né? E aí nós temos um programa muito interessante de aproximação das escolas da rede estadual, por exemplo, em que a gente envolve o nosso estudante de licenciatura enviando para essas escolas para que eles tenham quanto antes esse contato com esse perfil de aluno que nós temos agora, né, dos anos 90 para cá na sala de aula, que é esse aluno da inclusão e da exclusão social, e que independentemente do contexto social desse estudante, ele vai fazer pergunta provocadora, como você falou aí. Ok, então quer dizer, os alunos das licenciaturas do IFRN, eles além de ter a formação dentro da instituição, eles também vão, por alguns programas, ter contato com a educação em escolas
públicas, municipais? Como é que funciona isso? Isso mesmo, Bruno. Essa é a dimensão, acho que hoje mais encantadora da nossa formação de professores. Nós temos aí um apoio fantástico das nossas pró-reitorias de ensino, de pesquisa e de extensão, que estão ali com muita atenção e carinho, caminhando de mãos dadas com esse corpo docente e com outras dimensões, né, institucionais que se fazem para apoiar e fortalecer os nossos cursos de licenciatura. E nós temos esse convênio hoje com a Secretaria de Estado do Rio Grande do Norte, e isso é muito salutar, porque se a gente pensa que o RN hoje é o Estado brasileiro com o pior IDEB, não é? E a gente percebe que existem instituições sérias que são as melhores do país, porque aqui é uma contradição. Nós temos, o RN hoje representa o quê? Representa o Estado com o pior IDEB, ou seja, com as escolas de educação básica com pior desempenho no país, mas também possui as melhores universidades e o melhor Instituto Federal do país. Então, a UFRN hoje para a gente representa nada mais, nada menos que a melhor universidade pública da região Norte-Nordeste, e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte hoje, centenariamente, vem se colocando aí como uma referência também dentre os IFES, hoje IFES, né, mas chamados de outras formas em outros contextos, no território brasileiro. Então, veja, estamos bem de educação superior, estamos bem de educação profissional, mas falta repensar a educação básica. E quando as nossas pró-reitorias e esses programas todos que chegam junto para fortalecer a licenciatura permitem essa aproximação do licenciando e desses professores formadores da licenciatura, desses espaços da nossa educação básica, a gente está permitindo que esse fluxo, né, de formação, de energia e de aprendizagens positivos que acontecem no chão, tanto da UFRN, da Universidade Pública que nós temos, como do nosso importante Instituto Federal, cheguem junto e contagiem esse chão dessas escolas de baixo IDEB para a gente tentar transformar essa realidade. Espero eu que realmente a gente consiga alcançar esse legado, a gente consiga, sobretudo para as escolas municipais, não é? Professora, quais são os cursos de licenciatura, né, que a gente oferta aqui pelo Instituto? Boa pergunta, porque muitas vezes as pessoas, quando abrem lá, né, o período do Enem, o período do SISU, que desejam fazer licenciatura, eles vão primeiro observar a oferta das universidades, porque desconhecem que os institutos federais também possuem essa oferta. Então, nós temos licenciatura sim, e nós fazemos esse curso de uma forma muito bem feita. Nenhum estudante pode ter dúvida disso, que deseja entrar numa licenciatura. Agora, nós temos uma especificidade. O nosso curso de licenciatura, ele não está aberto, de acordo com a lei que criou os institutos federais, para acontecer mediante todas as licenciaturas. Tem que ser aquela licenciatura que existe escassez de formação de professor. Por isso que os institutos federais, e aí destacadamente o nosso, o IFRN hoje, tem como oferta de licenciatura tão somente 6 áreas. Então é importante que se diga, não é licenciatura porque a gente gostaria de estar ministrando ou ofertando um curso de licenciatura. Isso. É o que se faz um estudo na região. Licenciatura, é isso. Nós temos habilitação para atender as 6 licenciaturas que hoje no Brasil existe escassez de formação de professor para essas áreas. Ok? Mas cada campus só vai ter aquela licenciatura que ele comprovar para o Ministério da Educação que ele tem capacidade de ter, a partir de um corpo docente que permita, de um arranjo produtivo local que dialogue com aquele curso que o campus deseja solicitar, né? E que, acima de tudo, seja aprovado, claro, pela equipe de avaliação do MEC que vem. Né? Então, quais são os 6 cursos? Vamos lá. Física, Química, Matemática, Biologia, Informática e Espanhol. Hoje o IFRN possui esses 6 cursos. Evidentemente, quem possui 5 desses cursos que eu citei é o campus central, que é o campo mais antigo. Os campos novos da expansão, na sua maioria, ofertam tão somente uma dessas licenciaturas, exatamente porque incide nisso, Bruno, que você realçou aqui tão bem, que é um arranjo produtivo, e também essa capacidade docente. Os campos da expansão, eles estão chegando agora, eles têm uma capacidade docente ali em torno de 50, 60 profissionais de ensino, que não permite ainda 2, 3, 4. Acredito que eu sou o campus, o IFRN Santa Cruz, quem tem 2 licenciaturas, salvo engano, é Física e Matemática. Os demais, alguns ainda não ofertam, porque tem que começar por meio da oferta do ensino médio integrado, e os demais que já têm licenciatura, todos têm que ser uma dessas 6 que eu mencionei. Fica aqui um abraço forte para o pessoal do Macau, que é o único que tem biologia, né, no estado todo. E nós aqui no Campo Central, que somos o que oferta o maior mix de possibilidades de curso. E de pós-graduação, professora? Ok, pós-graduação, nossa oferta lato sensu, ela é muito vasta.
E eu não vou ter aqui como fazer uma sustentação oral, mas vai são ficar todas a dica vinculadas para essas a lato licenciaturas. sensu. Sim, a lato sensu, ok? Agora, ao estricto sensu, eu tenho condições de detalhar aqui. A lato sensu são suas especializações. As especializações. Né? Então, vai ficar aqui a nossa dica que o professor, o estudante de licenciatura, vá lá no nosso site, verificar quais são, né? Ali pertinho do campus, porque temos hoje uma capilaridade fantástica espalhada no estado do Rio Grande do Norte todo. Quem já é formado, que está no desejo de uma lato sensu, também vai ficar com esse compromisso de ir lá no nosso site verificar. Agora, a stricto sensu eu tenho condições de dizer aqui. A stricto sensu nós temos 2 pós-graduações stricto sensu hoje. Uma no formato acadêmico, que é aquela pós-graduação no formato pleno, que é o mestrado acadêmico em Ciências da Educação, com ênfase no objeto Educação Profissional, cujo coordenador, o nosso coordenador é o professor Dante, e que eu também faço parte desse grupo, como professora vinculada à linha 1, que é a de Políticas e Praxis da Educação. E temos um segundo mestrado, que é o mestrado profissional em Ensino de Física, cuja coordenação é com o professor Samuel. Esse mestrado oferta 20 vagas por ano e é também um mestrado reconhecido e aprovado pela CAPES. Ao passo que o mestrado acadêmico é 15 vagas que são ofertadas por ano. Né? Ok, professora Andresa Tavares, muito obrigado por ter conversado um pouco, né, sobre este assunto, a formação dos professores. Com certeza, né, ainda existem diversas outras perspectivas sobre este olhar, mas eu acho que a gente teve uma conversa interessante para quem está em casa também acompanhar. Muito obrigado pela sua participação. Conte com a gente sempre. Obrigado, professora Andresa. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência, ter nos assistido até aqui. Sempre lembrando que o nosso programa é exibido às 10 horas da manhã no sábado e também às 10 horas aos domingos na TV Câmara. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima semana.